Olá pessoal, nesse programa eu vou falar para vocês sobre o nascimento do rock brasileiro, que ocorreu na década de 80, ou melhor, do pop rock nacional dos anos 80, que foi um movimento musical que começou bem no início da década. Foi batizado por Nelson Motta como B-Rock. É caracterizado por influências variadas, como a New Wave, o punk, o pop e, em alguns casos, ritmos como o reggae. As letras das músicas falam na maioria das vezes sobre amores, sejam eles perdidos ou bem-sucedidos, e algumas temáticas sociais. A maioria das bandas falava desses assuntos, sem deixar a música pesada emocionalmente. Essas temáticas eram abordadas muitas vezes em tom de brincadeira, outra característica marcante do movimento. Além disso, o visual também era próprio da época. Cabelos armados, gel, roupas coloridas e extravagantes completavam o figurino de muitas bandas do movimento. Tudo isso tinha influência principalmente de bandas do rock inglês e americano da mesma época, como The Cure, banda inglesa, e Kiss, banda americana, para citar alguns exemplos. E aproveitando que você não está fazendo nada, deixe o seu joinha aí embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações clicando nesse sininho. Só assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo no canal. Aqui, toda semana eu posto um vídeo novo sobre os extraordinários anos 80. Roda a vinheta do canal. Esperando aí, chegou o Grupo Blitz. Já aprendeu a letra? Vamos lá então, Você Não Soube Me Amar. Enquanto eu comento um pouco das bandas, você fica com essas imagens sensacionais da época para ir relembrando. O começo do movimento B-Rock deu-se no surgimento da banda Blitz, com o grande sucesso da música Você Não Soube Me Amar, de 1982. Essa banda tinha integrantes como Lobão, Evandro Mesquita e Fernanda Abreu, hoje artistas conhecidos e famosos no Brasil. A Blitz lançou produtos como revistas em quadrinhos e álbuns de figurinhas para crianças, devido à popularidade com esse público específico. O auge da banda acontece em 1985, no show do Rock in Rio. Liderada por Evandro Mesquita, a Blitz tinha como característica marcante as performances teatrais no palco, como uma grande brincadeira que animava o público que comparecia aos shows. A apresentação não era só musical, reunia música e muita interpretação, o que tornaria o show da banda um referencial de espetáculo entre os músicos que começavam a surgir. O sucesso da Blitz foi a porta de entrada para outras bandas que ensaiavam escondidas em suas garagens. Enquanto surgia a Blitz, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Brasília, pipocavam bandas no início dos anos 80. No sudeste do país, o Rio de Janeiro revelou vários conjuntos. A maior atração desse começo de ano no Rio, o circo voador montado no arpoador. Circo Voador, local que se tornou o berço de várias bandas que estouraram naquela época, revelaram Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, Gangue 90, Barão Vermelho, entre outras. Destas, as que tiveram mais destaque e continuam tocando e fazendo relativo sucesso até hoje são os Paralamas, Kid de Abelha e Barão Vermelho. As três bandas citadas reúnem muitas das características já mencionadas do rock da época. Uns dizem que é samba, outros que é uma mistura entre o rock e os mais diferentes ritmos latinos, como a salsa, o calypso e o reggae. E aqui está a mais Os Paralamas do Sucesso, por exemplo, apostaram com ênfase nas músicas do disco Selvagem, de 1986, na mistura do rock com o reggae e ritmos africanos. Tudo isso adicionado a um apelo pop influenciado pelo rock inglês da época, formou um tipo de som considerado revolucionário pelo público e a crítica daqueles anos. Estas características podem ser vistas em músicas como Alagados e A Novidade. A banda também mostrou, principalmente no disco anterior, O Passo do Louie, muitas influências da banda inglesa The Police.
o Kid Abelha apostou mais no som com influências do pop, da New Wave e da Jovem Guarda. Músicas como Por Que Não Eu, Como Eu Quero, Pintura Íntima e Fixação são exemplos das características mais marcantes da banda na época. É hora de rir, cantar e dançar com o conjunto que mais cresceu em prestígio e popularidade este ano, o Barão Vermelho, Maior Abandonado. Tem conta pra pagar. Esse garoto passa o dia dormindo, vendo televisão. Já o Barão Vermelho fixou-se no rock mais tradicional, aliado à força das letras do vocalista Cazuza. No início da banda, no começo da década de 80, as principais influências eram os blues e o rock and roll clássico de bandas como Rolling Stones. Canções como Maior Abandonado, Bete o Balanço, ainda com Cazuza na banda, e Pense e Dance, com Roberto Frejá assumindo os vocais depois da saída de Cazuza em carreira solo, são sucessos do Barão Vermelho na época. As bandas paulistas também tiveram um importante papel no cenário que havia se formado. Algumas das principais referências vindas deste estado eram o Ultraje a Rigor, RPM, Titãs e Ira. O Ultraje a Rigor, a exemplo do Barão Vermelho no Rio de Janeiro, apostou todas as fichas na força do puro rock and roll. Mas as duas bandas tinham uma grande diferença. Enquanto a banda liderada por Cazuza e Roberto Frejá calcava a carreira cada vez mais na seriedade das letras, que questionavam, entre outros assuntos, as condições da sociedade da época, a banda liderada por Roger Moreira falava desses problemas com ironia e deboche. Músicas como Inútil, citada até pelo político Ulisses Guimarães na época das diretas já, viraram hinos da juventude bem-humorada e cansada dos tempos difíceis da ditadura, tanto pelo aspecto econômico quanto por outros problemas que cresciam no país durante os anos 80. Agora uma curiosidade, o riff de guitarra da música Inútil foi composto pelo guitarrista da banda na época, Edgar Escandurra, que depois se tornaria guitarrista e principal compositor do Ira. Influenciados pelo punk rock e pelo rock mais pesado, Ira e Titãs trilharam caminhos parecidos naquela década. Ambas tiveram como característica os altos e baixos nos números de vendas de discos. Além disso, há uma curiosidade que liga especialmente as duas bandas. Em 1985, Titãs e Ira trocam de bateristas, saindo Charles Gavin do Ira e indo para o Titãs, e André Jung fez a trajetória inversa. Os bateristas mantiveram a troca até os dias de hoje. São Paulo trouxe à tona também o maior fenômeno de vendas das bandas dos anos 80. O RPM, liderado pelo carisma do vocalista Paulo Ricardo, quebrou recordes de vendagens de discos e de shows no país, em um fenômeno nunca antes visto em terras brasileiras. Faixas como Rádio Pirata, Louras Geladas, Olhar 43 e A Cruz e a Espada do primeiro disco da banda, Revoluções por Minuto, foram sucessos em rádios de todo o Brasil. Para aproveitar o sucesso, um ano depois do primeiro disco, eles lançaram Rádio Pirata ao vivo. As versões ao vivo de músicas já consagradas do primeiro álbum, mais faixas inéditas como Alvorada Voraz e covers como London London de Caetano Veloso, agradaram em cheio o público, fazendo com que o álbum vendesse 2,2 milhões de cópias. As características da banda são baseadas na mescla de teclados, sintetizadores, guitarras e baterias eletrônicas em alguns momentos, aliados ao vocal carismático de Paulo Ricardo, que virou símbolo sexual da época. O Rio Grande do Sul, apesar de afastado do eixo Rio-São Paulo, revelou bandas importantes no cenário do rock dos anos 80. Os destaques foram as bandas Engenheiros do Havaí e Nenhum de Nós, que continuam fazendo shows e discos até hoje. Os Engenheiros... Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fidel e Pinochet tiram
sarro de você que não faz nada. Os Engenheiros do Havaí surgem no ano de 1986, com o disco Longe Demais das Capitais. As letras do vocalista Humberto Gessinger chamaram a atenção pela crítica ácida aos padrões da sociedade da época e, durante os discos seguintes da banda, arrebataram milhões de fãs fiéis em todo o país. Durante a década de 80, a característica principal da sonoridade dos Engenheiros era o entrosamento dos três integrantes. Humberto Gessinger, que assume o baixo no segundo disco, A Revolta dos Dames, de 1987, Augusto Lix, guitarra, que se junta à banda depois do lançamento do primeiro disco, e Carlos Maltz, baterista, eram os músicos que tinham como influências bandas como o Rush e Emerson, Lake and Palmer, sempre misturando o rock com as sonoridades tradicionais gaúchas, vindas do estado do Rio Grande do Sul. O Nenhum de Nós nasce em 1987, com o disco Nenhum de Nós. A banda, liderada pelo vocalista e baixista Teddy Correia, tinha influências do rock inglês, música folk americana e elementos da música regional gaúcha, a exemplo do Engenheiros do Havaí. As características da banda são vistas em músicas como Camila, Camila e Astronauta de Mármore, uma versão de Starman do roqueiro inglês David Bowie. Já em Brasília, existia um circuito de bandas. Tudo começou com o Aborto Elétrico, em 1980, banda punk formada por Renato Russo, voz e guitarra, Fê Lemos, bateria, e seu irmão Flávio Lemos, baixo. O Aborto Elétrico durou pouco tempo e não deixou nenhuma gravação, além de registros amadores, mas deixou um grande legado, já que seus membros formaram posteriormente a Legião Urbana e o Capital Inicial, e o surgimento deles ajudou no surgimento de outros grupos, alguns famosos como a Plebe Rude, entre outros. Várias canções do Aborto Elétrico posteriormente viraram hits com Legião, como Que País é Esse e Música Urbana, e com o Capital Inicial, que gravou Fátima. Esses últimos registraram em disco as canções da banda Aborto Elétrico em 2005, quando o grande público finalmente conheceu canções há muito faladas, mas pouco ou nunca ouvidas, como Anúncio de Refrigerante, entre outros. O disco está saindo agora, mas uma das canções todos os fãs do grupo já conhecem. E olha que é um bocado de gente. Afinal, cada show do Legião Urbana, em qualquer lugar do Brasil, costuma reunir milhares de jovens. Com o estouro da Legião Urbana, Plebe Rude e Capital Inicial no meio dos anos 80, as gravadoras foram atrás de mais bandas de Brasília. E por falar nos Paralamas, é bom lembrar que no começo muitos pensaram que eles eram de lá, já que seus integrantes se conheceram realmente na capital federal. Mas a banda foi na verdade formada no município fluminense de Seropédica, em 1983. Mas a importância dos Paralamas para a cena musical de Brasília é enorme, já que no primeiro disco do grupo havia um cover de Química e uma parceria de Herbert Viana e Renato Russo na música O Que Eu Não Disse. Herbert também produziu a estreia da Plebe Rude. Hoje em dia, há uma movimentação que mostra algumas bandas de B-Rock voltando ativa, mesmo que apenas para shows. O saudosismo do público com os artistas da década perdida colabora para que a onda dos anos 80 esteja mais forte do que nunca, marcando inúmeros lançamentos de coletâneas de discos e livros sobre aqueles tempos maravilhosos. Bem, pessoal, eu apresentei para vocês nesse programa um pouco do surgimento do rock nacional dos anos 80, o chamado B-Rock, mostrando alguns aspectos e curiosidades para vocês relembrarem um pouco desse tempo em que a música realmente era música de verdade. Você acha que eu esqueci de alguma banda? Tem algo para dizer de alguma que eu citei aqui? Comente aí embaixo, eu sempre respondo a todos os comentários. Compartilhe esse programa em suas redes sociais e com seus amigos que gostariam de relembrar desse tempo em que a gente era feliz e não sabia. Se inscreva no canal e deixe o seu joinha aí embaixo, também é rapidinho e é de graça. Obrigado por ter assistido a mais esse programa. Um grande abraço e valeu! Toda essa curiosidade que você tem do que eu
fugir, mas meus amigos